Jovem Pan Morning Show. Ele está entre nós, olha aí, ó. Eu falei, hein? Já tinha avisado. João Luiz Vandenberg. O grande, o bom e velho Lobão com sua barba profética. Ô, Lobão, bom dia. Bom dia, Edgar. Que prazer estar aqui nessa manhã de carnaval. Manhã né? de carnaval, que você adora carnaval, né? A gente estava aqui num colóquio matinal falando sobre isso. Eu me especializei em carnaval, inclusive, né? Sou um emérito tamborinalta da Estação Primeira de Mangueira, bateria Valdomiro Tomé Pimenta, né? Como é que você entrou? Eu lembro de vários momentos ali seu, com o Ivo Meirelles ali, comandando a bateria mesmo. Eu não fui comandante, eu fui terceiro tamborinista, o que foi uma grande honra. Eu ter passado num teste muito duro, submetido assim, inclusive já é uma coisa cinematográfica, né? Conta essa peripécia pra gente, Lobão. Eu fui, na verdade, porque na época que eu fui incluído na bateria, era uma coisa muito inédita, né? Era um procedimento que não acontecia, principalmente na bateria da Mangueira, onde só havia locais, nativos, pessoas da comunidade, como se fala, né? E então foi uma grande honra eu ter adentrado a bateria. Defendi a Mangueira por 3 anos, fiz 88, 89 e 90. E quem foi a minha madrinha foi, evidentemente, a minha querida Elza Soares, que uma semana antes do carnaval me telefonou: aí, Lobo, aí você vai tocar na bateria da Mangueira. Eu falei, mas você... Ela é a Padre Miguel, né? Eu falei, mas como? Aí, cara, bom, isso aí tá tudo no meu livro, 50 anos a mil, quando eu conto em detalhes porque é surreal, a situação é completamente surreal, de como eu entrei, de como a coisa foi feita, de como eu entrei no buraco quente, além da bateria da Mangueira, entrei no submundo do crime, né? Pois é. E, Lobão, você lembra muito bem que penetrar nesse núcleo duro do samba e da brasilidade é uma coisa tão difícil que você lembrava outro dia que quando surgiu o Tom Jobim e o Dick Farney, esse pessoal inclusive repudiava os nomes de Tom e de Dick porque eram nomes americanos, é isso? Na verdade, isso partiu de uma palestra que eu estava dando num colégio lá no Rio de Janeiro, o Bennett, e eu e meu grande amigo Nelson Sargento, porque eu também fiquei amigo dessas grandes figuras. Cheguei a tocar com o Nelson Cavaquinho. Putz, incrível, hein? Então, são coisas que eu realmente... E o Nelson é um cara que eu gosto muito, é uma pessoa iluminada, querida, mas tem uma renitência, né, em querer reduzir a brasilidade àquele núcleo que ele, meio tinhorãomente falando, né, porque achando que Tom Jobim, Dick Farney, esses tipos de... Billy Blanco, tinha essa americanização, né? Na verdade, a Bossa Nova surgiu muito do impacto... Johnny Alf, das né? big bands do Tommy Dorsey, né, Chet Baker, do cool jazz americano. Quer dizer, realmente, a Bossa Nova tinha esses eflúvios americanos, que, a meu ver, foram muito bem-vindos dentro do sentido de importá-los. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que o Brasil sofre de um erro de autoimagem, e de uma autoimagem feita de fora para dentro, o que resulta no que eu considero a terra do nunca. A gente fica derrapando o tempo todo numa autoimagem. Isso a literatura brasileira nos mostra com bastante eloquência. Todos os escritores brasileiros são estéticos, né? São esteticistas. E desde o que Gregório de Matos, até, sabe, Machado de Assis, esses caras todos sofriam um erro de falta de profundidade mesmo, né? E de criar um Brasil que, segundo o meu entender, a partir do modernismo, sofreu uma cenografia de delírio que nos colocou na possibilidade de enaltecer nossos piores defeitos com toda a vaidade do mundo. Então nós somos um país que não se enxerga, e pelo que se constrói de si próprio, a gente enaltece nossos piores defeitos. Ô Lobão, você vem se expondo, e a tua imagem, frente a essa polarização que existe hoje nesse debate político brasileiro. Tudo. A gente vê que com muita facilidade as pessoas já te colocam numa prateleira como se você fosse taxado do que você não é. É isso que acontece, acontece há muito tempo. Para não ficar só no lado da crítica, qual seria a sugestão, então, viável para a gente nesse momento? A gente se repensar como povo, porque, na verdade, esse totalitarismo cultural,
ele existe há muitos anos. Eu mesmo saí do colégio por enfado, porque justamente eu perceber já intuitivamente como um garoto que era o processo de querer enfurnar na sua cabeça um procedimento, um comportamento e uma visão de mundo que eu considero absolutamente, antes de qualquer coisa, muito cafona. Então eu saí do colégio, fui embora. Sempre fui, graças a Deus, eu fui sempre incompatível e sempre escarneci muito, porque dentro da minha onipotência epilética eu sempre considerei muito inferiores à minha posição de vida. Então não tenho o menor comprometimento com esse tipo de coisa, e nem isso por talvez muitas e muitas décadas de conflitos, porque não começou daqui, afinal de contas você se lembra que nos anos 80 fui preso umas 332 vezes, simplesmente porque não iam com a minha cara, porque eu não A tinha... investigação nos tribunais de Você fez justiça você, o que eu Togliatti fiz fez para a investigação biografia do livro, Lobão né? mostra que ele foi preso 132 vezes com processos. Por ser um 132. mal social, segundo o juiz. Você era enquadrado a cada E passo. tinha uma espécie de um habeas corpus na antimatéria que me liberava de qualquer mandado de busca e apreensão. Então eu era preso fazendo jogging em Ipanema, eu era preso num puteiro no Amapá, eu era preso no Campo Grande, eu era preso, tanto preso que eu fui um dia, quando eu voltei de Los Angeles, fugindo de uma prisão, eu tive o vislumbre epifânico de comprar uma algema num porno shop para que eu viesse, porque eu sou um cara muito limpinho, estava de saco cheio de ser algemado com aquelas algemas podres, né? Eu tenho nojo de algemas podres, então eu sempre vinha Com a sua própria. na minha algibeira. Fala, Ellen. Algema chiquérrima. Agora ou depois do intervalo? A gente não tá meio estourado? Não, deixa uma pergunta aqui, Não, Lobão. vamos fazer na volta. Na volta, então. A gente já retoma aqui o papo com o Lobão, 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Eu me lembro que eu tava começando no rádio, né? Chegou esse play aqui. Falei, quem é esse sujeito? Lobão? Aí veio esse som, ó. Você gostou de cara, Edgar? Gostei de cara, porque eu comecei a ler o encarte, gostava de debulhar os encartes, as informações da ficha técnica e tal. E eu fui vendo, pô, esse cara era batera da Blitz, esse cara aqui, pô, tem o vocal da Marina no disco. Eu fui fazendo os links e conhecendo o trabalho do Lobão. A Marina do Rich e do Lulu, né? No hit do Lulu, é. Você, Lobão, esse teu disco, o primeiro sucesso teu foi cena de cinema, né? Isso é que você pode chamar de sucesso, né? Mas Foi um disco na abortado. época ela fez um barulhinho, pô. Ele foi abortado, né? Eu fui expulso da gravadora, foi uma... Mas virou um clássico, cult, assim, né? Ei, pô. Mas, pô, eu nem queria ser músico, eu não queria ser músico. O que você queria ser? O que você queria ser? Eu queria ser baterista, não falei que queria ser músico, não. Eu era um baterista, né? Eu nunca cantei, nunca toquei guitarra, fui basicamente jogado ali por obra e graça da Marina. E por eu ter saído da Blitz, na verdade, aquele disco era para ser um disco paralelo. Eu inventei a Blitz porque eu queria ter um cantor tocando, e eu tocando porque eu não queria aparecer mais do que um baterista. Pô, e aí você saiu antes do lançamento do primeiro disco? Não, da eu Blitz. não saí. Eles queriam que eu rasgasse o cena de cinema para continuar na Blitz. Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu gravei todo o disco da Blitz. Aí a Blitz estourou no maior sucesso, eu morrendo de fome. Eles achavam que eu me vencer pelo cansaço. Eles já tinham comprado duplex, sítio em Friburgo, van, e eu lá andando de bicicleta. Eu ia de São Conrado até Botafogo gravar de bicicleta de 3 mastas, cara. E aí chegou uma hora que já tava estouradaça, Você Não Soube Me Amar, e eles falaram, porra, você vai ou não vai? E eu fiquei puto, eu falei, pô, eu fiz a Blitz, eu dei um nome a essa porra, eu arregimentei essa porra, como é que vocês vão me tirar? Eu não quero de jeito nenhum, o cinema já tava gravado. Eu falei, eu não quero ser artista, cara, eu sou baterista, isso aqui porque são minhas músicas, eu quero que eles eu não vou rasgar um disco que eu tenho um maior carinho, eu acho uma sacanagem, etc e tal. E eles continuaram junto com o pessoal da gravadora, corta o disco, você tem que picotar o tape na nossa frente. Eu falei, mas nem a morta, né? Aí aconteceu uma coisa que a canalice em mim aflorou do seguinte sentido. Eu, por portas e travessas, soube que a Regina Echeverry ia fazer uma matéria de capa da Blitz para Isto É. E eu, muito subrepticiamente, cheguei e falei, gente, já sabendo da mamata toda, falei, olha, porra, eu acho que eu me arrependi. Eu estou afim de entrar na Blitz. Aí os caras também comiam na minha mão. Eu era o único músico realmente, já veterano, eu já tinha mais de 10 anos de carreira. Então eu sabia certas coisas que
Pô, o Evandro era um ator, eu adoro o Evandro, mas ele não tinha a menor tarimba para aquele tipo de coisa, eu ali utilizei essa safeza, né? E aí o seguinte, eu falei, sabe de uma coisa? Eu meditei profundamente, vou entrar na banda. E aí falou, pô, brother, que legal, etc e tal, você vai entrar na banda, que bom. Pô, eles não sabiam nem entrar onde é que a música começava, eu era o cara. E dava todas as deixas. Sabe onde é que você não sei o que era? Eu que dava as dicas musicais. Então eles dependiam também musicalmente da minha pessoa. Então eu me vali dessa insuficiência coletiva para poder me fazer valer presente da banda. Lobão, deixa eu só terminar. Só sim, vai. Porque é muito importante. Aí o seguinte, o que aconteceu foi que eu fiz a entrevista da Isto É já pensando que eu ia dar um bote, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz a entrevista, me coloquei estrategicamente ao centro das fotografias, me editei já na foto, saí na capa da Isto É, e no dia seguinte da revista ter saído, eu folhei a página amarelas, escolhi uma gravadora, fui lá com a Blitz, o tape do Cinema de Cinema, falei, sou baterista da Blitz, em 20 minutos estava contratado da RCA para ódio uma da grande Blitz, tacada de mestre. Né? Mas eu não precisa ser uma Mas foi bom, hein? merecida. Olha só, nós temos aqui o Ulisses, nosso correspondente, o Lobão, em Londres, ele vai falar com a gente a respeito da gravação do filme do Jack Chan, que causa polêmica em Londres, causa pânico, na verdade. Vamos saber o porquê. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí do Morning Show. Cara, imagina aquelas ideias bem bizarras, né, que alguns produtores têm, algum pessoal de marketing. Dessa vez foi um diretor de cinema que pegou todo mundo de surpresa aqui em Londres. Imagina o cenário, né, você tá caminhando num domingão de manhã, estava até sol ontem aqui de manhã aqui em Londres, e caminhando pelas margens do rio Tâmisa com a sua família, descontraída, e do nada, em uma das pontes mais famosas da cidade, a Lambeth Bridge, um ônibus de 2 andares, aqueles ônibus tradicionais aqui de Londres, né, o double decker, como eles chamam por aqui, e simplesmente explode, mas é uma explosão gigantesca mesmo. O que você vai imaginar? A ideia que vai passar na tua cabeça é que Londres está sendo alvo de um ataque terrorista, né? Até porque isso aconteceu aqui em 2005, na verdade. A Al-Qaeda fez um ataque terrorista na cidade, incluindo um homem-bomba dentro de um ônibus de 2 andares na Tavistock Square, e deixou 13 pessoas mortas. Então, o que aconteceu? Muita gente entrou em pânico quando viu essa cena. As redes sociais começaram a ficar inundadas, né, de mensagens, o pessoal ligando para a polícia, e na verdade era uma filmagem do novo filme do Jack Chan, que vai se chamar The Foreigner. Fracasso. A produtora do filme tinha avisado as autoridades, conseguiu a autorização para fazer essa explosão. Isso que eu fiquei, só que isso que eu fiquei nem pensando. todo mundo foi avisado, né? Porque Desculpa, tem que ter. falando. Não, porque eu fiquei pensando enquanto você falava que tem que ter um aviso que atinja todo mundo, né? Existe um tipo de publicidade, no caso de divulgar o que está sendo gravado, para as pessoas não entrarem em pânico. Imagina. A produtora do filme disse faz... que evidentemente tinha autorização, porque a ponte Sim. estava fechada, né? E estava interditada para essa gravação. As gravações de cinema, elas não ocorrem assim do nada. É claro que elas têm autorização, e que elas tinham, e que a produtora disse também que avisou no Twitter, tal, que aconteceria. É difícil avisar todo mundo, né? Como é que faz? Vai no Super Bowl eu contar teria um palpite isso? aqui, administrativo, muito útil. A gente contrataria um trio elétrico baiano para ficar fora de quadro das da câmeras. cena. E é tudo mentirinha, botava um chiclete com a banana, alguma coisa assim. Algo assim. Pra vir um na frente e outro atrás. Assim, avisando. Como é que vai avisar Os isso populares, aí, os populares gente? incautos. É Exatamente. claro que no fim explodiria o trio elétrico. O que seria uma Exatamente. excelente E ideia. como era uma filmagem de cinema, então a explosão ela ainda é mais exagerada do que o normal, né? É um falso Então absoluto. Não sobe que a aquela. gente tenha aquela- visto muitos ônibus sendo explodidos, assim, né? Frente a frente, então... Não, mas é porque mundo pega infelizmente diferente. existe, né? Existem fotografias e imagens dos ataques de 2005 que foram terríveis aqui em Londres, e que por isso as pessoas têm essa imagem na memória, né, do que aconteceu por aqui. Então uma explosão desse porte numa ponte, na Lambeth Bridge, que tem vista, né, no fundo desse ônibus, dessa filmagem, aparece o Big Ben e a London Eye, porque ela está bem ali pertinho do parlamento britânico. Então o diretor Martin Campbell, acho que exagerou um pouquinho na mão dessa vez, poderia ter contado com os recursos aí de computação gráfica para fazer essa cena dele. Pegou muito mal aqui, os jornais todos criticando bastante a filmagem desse longa, que se chama The Foreigner, não sei como vai ser o título em
português. fracasso, Está sendo vai ser. votado ainda. E para completar, as emissoras de televisão aqui até pegaram e fizeram entrevistas com vítimas dos ataques de 2005, criticando o que foi feito e tal. Virou uma comoção aqui em Londres a explosão desse ônibus de 2 andares, Edgar. Ô Ulisses, você deve estar aí habituado. A gente tá com um mestre de bateria aqui, terceiro tamborinista da Mangueira, o Lobão. E você deve estar aí acostumado a conferir aqueles blocos de brasileiros que tocam totalmente fora do ritmo. Né? Tem gringo no samba aí em Londres. Você tem acompanhado as batucadas aí do... O carnaval de Londres ele é tão animado quanto o carnaval de Curitiba, viu, Edgar? Mais ou menos a mesma pegada, entendeu? O detalhe é que Curitiba exportou a máscara do japonês da PF. A diferença é essa, exatamente. Agora, tem sim uma festa de rua aqui, mas é o carnaval caribenho, né? Que é parecido com o do Brasil, só que numa versão mais low profile, vamos dizer, que acontece no meio do ano. O problema é que agora, isso está ficando cada vez mais popular aqui na Inglaterra, então a percussão está ficando pior, porque os ingleses estão se envolvendo, entendeu? Então eles estão assumindo tamborim e tal, então tá ficando cada vez pior aqui. Boa sorte, Ulisses. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Valeu, Edgar. Um bom programa pra todo mundo por aí. Olha aí, vamos lá pro Rio de Janeiro. Zé, a Mangueira a Mangueira já entrou? Sabia que ia ter essa piada hoje nesse programa. Depois dessa piada. Eu juro! Eu sabia. Foi uma rota. Eu sabia, eu tava esperando Foi alguém uma fazer rota essa definida piada. no meio da frase, Zé. Eu imaginei que ia ser o Edgar. No mínimo, você tem que respeitar a inteligência. Gente. Uma piada dessa, mas nem criança faz. Mano. Zé, Depois dessa, não, mas você não sentiu? Também não sei. Caramba, então vamos lá. Ó, o Zé Armando falou comemorar 50 anos de Maria Bethânia, não sei o quê. E eu tô lembrando aqui quando a Maria Bethânia... 50 anos de carreira. De carreira. A gente sabe disso, né? Tá lembrando quando ela montou um site com 1.800.000 da Lei Rouanet e face ao apelo popular, não que é imoral, mas amoral, né? Ela pegou e devolveu e largou tudo. Como o Lobão tá aqui, e o Lobão talvez um dos poucos artistas que contesta o que é a Lei Rouanet, e o Lobão chegou só para testar os caras, pediu um patrocínio da Lei Rouanet de quase 2 milhões, quando aprovaram ele falou, toma de volta essa porcaria. Lobão, explica... Não foi isso não, foi minha mulher que colocou lá. Me fala sobre a Lei Rouanet e a música e a cultura hoje. Eu soube, antes de qualquer coisa, que a Lei Rouanet agora está sendo questionada. TCU está questionando a Lei Rouanet. Eu acho que é bom extinguir a Lei Rouanet, inclusive, junto com a Lei Rouanet, o Ministério da Cultura de uma vez por todas, né? Porque aquilo é um balcão de negócios que serve a uma oligarquia de escolhidos, aquela coisa toda. O problema é que as pessoas não sacaram no Brasil que assistencialismo é uma fábrica de fazer bunda mole. Né? Você vê que, inclusive, pela Lei Rouanet, a Lei Rouanet ela vem desde do Collor, né? Eu acho que ela... Isso, ela foi... Agora, o problema é que ela começou a ser utilizada como um método de coerção ideológica a partir do PT. O Ministério de Gilberto Gil, né? O nosso ministro da Cultura. E a partir dali surgiu Fora do Eixo, o Capilé, todas essas excrescências. Acabou com a música independente. E a Lei Rouanet começou a fabricar um monte de artista indolente, porque aí ela floresceu para o mainstream, porque a Lei Rouanet era, a princípio, para fortalecer o artista que está começando, o artista muito louco, como um Hermeto Pascoal, que não está se preocupando com o mercado propriamente dito, que precisa de ter uma assistência para decolar, né? Para poder ganhar vida própria ou para poder fazer suas maluquices que não tem nenhum cunho mercadológico. E aí começou esse cacuete horroroso de você subvencionar artistas consagrados, né? E hoje em dia, 99,9% de todos os artistas que eu conheço são subvencionados pela Lei Rouanet, o que é uma indecência, né? É um atestado de bunda molice total. Então, acho que agora o que nos resta é fazer uma campanha para o término da Lei Rouanet e para que a gente tenha um show business legal, que a gente tenha lucro. A meia entrada também é uma coisa que acaba com qualquer escaramuça de você fazer um espetáculo no Brasil. Ninguém mexe porque mesmo não é popular. Mesmo nessa releitura dela agora, que deram uma modificada na lei, não, mesmo assim você... Mentira, porque na verdade quem manufatura as carteirinhas é a Uni, todo mundo falsifica a carteirinha, quem falsifica é a própria entidade, então é tudo um subterfúgio, né? Uhum. Ô Lobão, nós vamos testar a sua memória. E como é que tá a sua memória? Os neurônios foram queimados. Qual a droga que mais queimou o seu neurônio, Lobão? Os neurônios estão intactos. Minha memória é de ferro, cara. Então vamos provar isso. Essa memória
memória, não, é só ler a minha biografia, né? Você vê que a minha memória é realmente absolutamente férrea. Mas não, é um atributo que eu tenho certeza que eu não estou falhando em me diagnosticar. Ô Lobão, eu vou dar uma palavra, você vai ter que dizer pra gente qual é o som da tua discografia, do teu repertório que compõe essa palavra, que contém essa palavra, beleza? Tá pronto? Tá. A palavra. Se você quiser pegar a viola já pra seguir na não sei nem se sequência. vou tocar, vamos ver. Vamos deixar isso com suspense. Pá na cara de Edgar agora. A palavra Lobão, me defender. a despeito dos neurônios que ele diz que estão intactos. É um Eu não teste. digo que estão intactos, eu afirmo. É um peremptoriamente. teste que você quer fazer aí. É um teste, vamos lá, Entendi, Lobão. A vamos lá. palavra é vendaval. Chorando no campo. Mas peraí, mas a gente vai falar sobre disco novo? Não sobre... vamos falar, Lobão. Calma, Eu Lobão. detesto velharia. Porra, eu tô cheio de novidade. Vamos saber se vai tocar. Novidade você toca, não toca? Não, o Tonhari trouxe o disco. Ah, beleza. Ó. É o disco mais bem gravado de todo o território nacional. Eu queria mostrar lá, a escuta excelência do disco. Eu tô Ali, ó. Porra, mandou bem, meu. Dá na primeira, hein, Lobão? Você é crítico em relação às suas gravações antigas? Não, tenho certeza. O disco já saía condenado à mediocridade sonora, entendeu? A gente sabia que o disco era mal feito. Por isso que eu passei 10 anos estudando computação, estudando engenharia, estudando som e fazendo um disco todo dentro de casa, sozinho, tocando todos os instrumentos, porque eu não acredito mais em ninguém que não seja eu mesmo para fazer meu disco. E, finalmente, esse disco saiu pela primeira vez na minha vida, um disco que tem um som de qualidade internacional. Você que fez tudo. Você foi estudar Toquei engenharia de todos os som pra... instrumentos. Não é que eu fui em algum lugar, eu estudei em casa, sou um autodidata, né? Então estudei, fiz Pro Tools, cursos de Reason, Ableton e tudo mais, e aprendi a ser um engenheiro de som, entendeu? Gravei meu próprio disco, arranjei o disco, compus as letras, fiz as músicas, cantei, fiz os backing vocals, toquei todos os instrumentos, harpa paraguaia, fagote, o cacete a quatro. É o Prince brasileiro. Não, o Prince é o Lobão americano, que eu sou mais velho que ele. Daqui a pouco a gente segue com o Lobão aqui no Morning Show, conversando com a gente, contando a sua história, causos e arrepiando a siriguela alheia. Seguindo com o Morning Show nessa segunda-feira, 8 de fevereiro, batendo um papo com o Lobão aqui nos estúdios da Jovem Pan para todo mundo. Sabia que estamos ao redor do planeta em live streaming? Twitter de Helsinki agora. Olha aí. Ouvinte? Um cara que segue no meu Twitter. Que legal. Tem gente na Nós Alemanha, temos- do Seudó. Na Finlândia, temos ouvintes na Finlândia, em fico com Boston, inveja no dele, Japão. sabe? Multinacional. Agora, você Não, pode sim. mandar também, aproveitar, mandar sua pergunta. Quiser perguntar algo pro Lobão, manda aqui pelo nosso Twitter com a hashtag Jovem Pan Morning Show, que a gente repassa na medida do possível. Agora, ficou uma pergunta Na devendo uma pra verdade, você. né? eu vou pegar aqui o gancho. A Jennifer Oliveira no Twitter tá dizendo: Lobão é polêmico, o Brasil precisa de pessoas assim, sensacional. E vários estão falando essa mesma coisa, da polêmica do Lobão, e eu acho que de uns tempos pra cá você ficou realmente muito marcado com isso, né? E aí Eu não me lembro de não ser polêmico. Assim, eu nunca quis ser polêmico, eu sou um cara muito você educado. sempre foi, né? Você sempre Eu não foi. sou e aí... polêmico. O Brasil é caipira. Você foi polêmico. O Brasil é caipira e pudico às avessas, entendeu? Eu sou simplesmente... Eu sigo o que minha mãe sempre me disse. Olha, você seja honesto. A melhor prova de educação é ser sincero. Aí eu sou sincero, as pessoas acham que eu estou sendo polêmico. Não, eu estou falando uma coisa que as pessoas não têm coragem de falar. Aí, pô, as pessoas têm vários pruridos anais, aí fica todo mundo... sabe, nós vivemos num arraial de subúrbio do terror. O Brasil é um país, é um subpaís, entendeu? Então, se você age de maneira civilizada, você é um ser polêmico. Eu tô sendo o que todo indivíduo devia ser. Honesto, sincero, eu dou minhas opiniões, se elas estão certas ou erradas, eu arco com a responsabilidade, mas o Brasil deveria absorvê-las com rejúbilo apenas, e não com ofensa. O brasileiro é um ofendido, né? Então, você não... Inclusive, o brasileiro não sai do lugar por esse totalitarismo cultural. Você tem uma linha mestra, monofásica. Se você vai de encontro a essa linha mestra monofásica, você é polêmico, você está... O quê? Você como? O que é isso? Quem é você? Mas o problema não sou eu. Eu não quero ser polêmico, eu quero exercer. Eu sou um cara que busco a minha liberdade, principalmente a minha liberdade interior. Então, se eu sou um cara que primo pela minha liberdade, eu arco com essa responsabilidade de ser livre. Agora, o fato de querer ficar cutucando as pessoas, isso é uma alucinação coletiva. Eu não faço isso. Pois é, a minha pergunta é nessa linha. Mas você não acredita que
quando você fala coisas do tipo, o Brasil é caipira, ou quando você fala coisas do tipo, se o PT vencer, eu vou morar em Cuba, aliás, eu vou morar em Miami. Eu não falei isso, a história é diferente. Eu vou embora pra Miami. Eu não falei isso, eu falei que eu estava sendo ameaçado de morte por um poder público. Eu estava naquele constituído. evento do Aécio, dos artistas com Aécio, eu estava cobrindo aquele evento, Mas eu lhe entrevistei falei naquela isso época. no Hangout. Você não acha que isso ajuda a polarizar, justamente deixar mais polarizado, que é a crítica que você Mas isso é faz? uma alucinação coletiva. Eu acho que o que eu falei não deveria causar nenhum espanto. Um cara que é ameaçado de morte, que as pessoas pregam placas na sua casa, te expulsando do país. E eu falando, puxa, isso foi advindo de um almoço que nós tivemos no mesmo dia que eu comentei isso com o Tonholi, com a nossa equipe lá, de rapaziada do tricô, que a gente falou assim, todos os nossos amigos estão saindo do Brasil por impossibilidade, por inviabilidade. As melhores cabeças do Brasil estão saindo do Brasil. Isso é um fato. E eu comentando isso no Hangout da noite desse mesmo dia, eu falei, olha, se o PT continuar no poder, vai ser perigoso para minha integridade física. Porque eu já saí para fazer shows e deixei minha mulher e minha casa sozinha e com medo de ser invadida. Eu penso assim, se o poder público consente em me ameaçar, como é que eu vou me confiar no poder público para me proteger? Então eu vou ter que sair do Brasil. Agora, transformar isso numa polêmica é o que eu acho um absurdo. Estou no direito de querer ter minha integridade física e outra coisa, do meu direito de ir e vir, de eu querer sair, de eu querer... Quem é que vai ingerir sobre isso? E uma terceira possibilidade, que não foi cogitada, que está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Nacional. A minha mudança de opinião, mudei de opinião, não quero mais ir. Qual é o problema? Por que as pessoas entram num conflito, numa situação que evidentemente é meu total direito de estar falando? Esse que é o problema. Mas assim, a mudança veio porque você viu uma mudança de cenário possível ou não? Eu cogitei, eu não prometi. Não, eu digo, quando você resolveu ficar, você viu aqui uma mudança, eu não resolvi ficar, eu não estava de malas prontas, eu não tinha comprado uma passagem, sequer cogitei ir para Miami, porque eu estava pensando até numa vila na Toscana, ou Você estava indo mais longe, né, Lobão? Toscana é muito melhor do que Miami. Eu tenho esse direito de cogitar isso. Agora, eu de maneira nenhuma coloquei isso como um ponto de vista concreto. Olha, é uma possibilidade. Eu não tenho como processar um cara ou chamar a polícia me defender, porque o poder público está contra mim. Então isso é uma coisa, antes de nada, é uma realidade brutal que nós estamos vivendo, né? Então, em vez das pessoas se chocarem com essa realidade brutal que eu estou mudando, as pessoas se chocam com a minha declaração de eu vou sair do Brasil ou não, que é uma questão de fórum absolutamente íntimo. Você está entendendo? E aí, o mais absurdo é criar uma polêmica que você verifica que não foi de maneira nenhuma fomentada por mim. Toda opinião. Mas você tornou público, né? Mas toda opinião uma coisa que é meu direito. Né? Isso que eu ia perguntar, ó, toda As pessoas opinião é confundem pessoal. esse conceito do que Você acha dá que as pessoas liberdade, procuram né? um discurso de outro para se apegar? Porque toda opinião é pessoal, tem a ver com o que você acha. É uma questão de Ou opinião. não? Eu posso dar uma opinião pessoal sobre a Dilma, que é Sim. uma coisa. Eu posso dar uma opinião pessoal sobre o direito meu pessoal, que da é sua sobre vida. o meu direito de ir e vir. Não é só uma opinião pessoal, é um direito pessoal. Né? Eu não estou falando sobre a opinião sobre outrem. Eu estou falando sobre o meu direito de saber, de mudar de opinião, ou de não querer fazer aquilo, ou de querer fazer aquilo, ou de ir ou de vir. São todos direitos dentro da estratosfera pessoal. É só isso. Lobão, você chegou a acreditar... Só um minutinho, então, olha, a gente retoma com você. Vamos lá, daqui a pouco a gente retoma o bate-papo com o Lobão, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos equilibrando as forças no rádio brasileiro. É muita enxurrada de marchinhas, sambinhas, né? Então a gente dá uma equilibrada aqui no Morning Show. Tonholi, vamos lá. Queria Retome aí, Tonholi. pedir um favor pro Lobão. A gente trouxe um violão raro aí, um Gitane, que é tocado pelo Coleção cigano de que só tinha 2 dedos, o Django Reinhardt. E o Lobão disse que o Lobão, todos vocês sabem, eu acho, é um multi-instrumentista. O último disco ele gravou tudo. E lembrando que ele vai nos dar uma palhinha aqui com o flamenco. Antes dele dar a palhinha, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o violãozinho. Saibam vocês que o Lobão já acreditou no PT. Ele subiu num palanque, fez comício ao lado do Luiz Carlos Prestes e tem uma inconfidência. Estão perguntando aqui no Twitter. O Suplicy chega do lado e fala: dá pra você dar uma forcinha pro meu filho que tá começando na música. Conta essa história do Prestes, Suplicy e Lula, Lobão. Olha, é o seguinte, deixa eu fazer aqui primeiro o som aqui.
Sensacional. Andale! Viva da Lucia! Bora, não, e agora a história, por favor. Você, não, você tem como. várias Peraí, Lobão. Você não- Ó, o Tonholi puxou um assunto que eu acho interessante, porque muita gente, a massa brasileira, depositou uma crença ali, cega até, de que aquele momento onde um operário assumiria o poder e o comando da nação, seríamos todos salvos pela justiça, pela honra e pela ordem do trabalhador brasileiro. pois Mas é, no mas- fim a gente viu que não foi bem assim. Não né? foi, olha, no meu caso foi mais jocoso e mais inocente, porque eu estava morando fugitivamente, tinha me refugiado para prescrever uma pena que eu tinha sido aplicado pela justiça brasileira. Eu tive que fugir para os Estados Unidos e morei em Los Angeles, justamente em 89, quando iria vir as primeiras eleições presidenciais. E cheguei avião aqui no Brasil, já fui algemado, inclusive ao sair do Finger. Você não tinha Pela algeminha polícia. ainda Tinha, a própria? tinha comprado Ah, no sex shop antes de chegar aqui no Brasil. Foi a primeira estreia da minha algema. Mas aí, quando eu saí da cadeia, aí veio uma jornalista, e aí eu vi que eu estava em plenas eleições presidenciais. E aí a pessoa falou, você vai votar em quem? Eu falei, me dá o cardápio aí. A pessoa falou, blá, blá, blá. Aí disseram assim, aí dentre os caras, falaram Roberto Freire. E eu pensei que era aquele psicanalista, haitiano, sem Sim, tesão na sua... escritor, Aí os livros. Aí eu falei, o Roberto Freire vai se candidatar? Mas então eu vou votar no Roberto Freire? E aí que a mulher ficou muito excitada com a minha escolha e promoveu um encontro meu com o Roberto Freire. Aí quando eu encontrei o Roberto Freire, era outro Roberto Freire, mas Não aí era o não seu me voto. fiz de Era um advogado. homônimo. Ele era do Partido Comunista do Brasil, que existia ainda, o PCB, e eu me vi ainda, por até gentileza, achei muito simpático, diga-se de passagem, e acabei por ser o seu segundo. Eu fiquei viajando com o Roberto Freire por todo o Brasil e suscetibilidades incríveis aconteceram nos debates, porque toda vez que aparecia um debate na televisão presidencial, havia um problema. Agora o assunto era rock and roll, drogas, parava, Roberto Freire me chamava, Lobão, o que você tem a me dizer? Eu falava, olha, o senhor poderia fazer isso, etc e tal. virou Então, um consultor para assuntos rock and rollicos, né? Do Roberto Freire. Então, eu fiquei no Roberto Freire, porque na verdade, eu não acreditava no PT, eu achava o PT muito MPB, eu acho o PT uma porcaria, eu acho que aquela coisa flácida, cinzenta e opaca. Então, eu achei melhor optar pelo Roberto Freire, já que o Collor era uma impossibilidade, não era uma opção. Então, quando o Roberto não foi eleito, apesar de ter sido bem votado, achei bacana, eu tinha que optar entre uma coisa e outra. E quando eu optei pelo PT, eu optei porque eu sou um cara muito profundo, aí fui de cabeça no lance, entendeu? Aí cometi um crime eleitoral na Rede Globo, que no dia da eleição eu entrei lá, parecia aquele tarado, aquele cara que tem um veste tarado que fica pelado e abre a capa. Eu estava cheio de bottom do PT, abri, olê, olá, pum, abri a capa cheio de bottom do PT, comecei a gritar, olê, olá, lulá. Aí o Faustão olhou, Lobão, vamos sair do ar, vamos sair do ar. Aí Agora, ó, assusta. Eu passei 11 anos indexado na Rede Globo Televisão por conta disso. Uma missão kamikaze, né? Muito... Ô, Lobão, olha só, mas temos uma metralhadora aqui, já que você também foi enquadrado muitas vezes sob esse termo. Né? A gente vai fazer uma metralhadora com você, Lobão, aqui. É pra responder rápido, você não vai ter problema nenhum, porque você já Tô rápido no gatilho. Você já faz isso já frequentemente. Vamos nessa, não vou nem perguntar se tá pronto. Metralhadora. Herbert Viana ou Caetano? Nenhum dos dois. Lula ou Dilma? Nenhum dos dois. Eu não sou isso ou aquilo. Eu sou muito mais complexo que isso. Militares no poder? E isso é inadmissível. Mina, cocaína ou cafeína? Nenhuma das respostas anteriores. Eu não entendo a vida, isso ou aquilo. Eu sou um cara que cultiva a complexidade. Isso ou aquilo é uma redução da vida inadmissível para minha existência. Então, Mas vamos lá, continuemos. minha primeira loucura foi... Não me lembro. Se eu me lembrasse, não seria a primeira. Né? Anitta ou Ludmilla? Eu never heard. Exu, Caveira ou Ogum? Eu não sei como lidar com essa existência. Agora, gente, vamos acabar por Não aqui. sei, para mim é uma impossibilidade pensar dessa maneira. O rock ainda vive? Claro, eu estou aqui. Vício ou virtude? Eu acho que os dois podem fazer uma bela massa de pão. Lobão por Lobão. É mesmo, Zé?
Um ser de uma infinita alegria interior. Aí, senhor Lobão, obrigado pela tua participação aqui. Então, Eu olha que só, agradeço. fiquem atentos ao rigor e à misericórdia. Lançamento oficial, como é que é? Tem essas O coisas, lançamento retardou por causa do carnaval, do Natal, etc e tal. Mas o primeiro saiu o livro, Em Busca do Rigor e a Misericórdia, que é todo o relato da feitura do disco que saiu pela Record, está vendendo como banana na feira, graças a Deus. E ela, na verdade, é uma grande plataforma, já que eu não toco em rádio em lugar nenhum, eu sou um best-seller de livro, eu usei o livro para poder vender meu disco, que sairá logo em seguida, que é um grande, brilhante golpe publicitário, né? E agora já saiu no Via Tratório, que está trabalhando maravilhosamente em conjunção com o Universo Paralelo, e já saiu no iTunes, saiu em todos os veículos de internet. Falta agora o CD, que eu estou doido para pegar, com encarte, a capa é maravilhosa, e depois eu farei um crowdfunding para fazer um álbum de vinil duplo, edição de luxo, entendeu? E depois um outro crowdfunding para também subvencionar a minha turnê mundial. Pô, por que você não pega a Lei Rouanet, Lobão? Mas justamente para mostrar como se deve ser feito, né? Você tem que pegar o privado, não pegar o público, né? É uma provocação só. Lobão, obrigado, viu? Olha, Edgar, foi um prazer prazer reencontrá-lo. nosso, pô. Poxa, muito legal o teu bate-papo aqui, conversando com a gente, sem aquele termo... Papas na língua. Aquele termo desgastado. Machadiano, né? Sem papas na língua, conversando com a gente aqui. Obrigado, boa sorte pra você. Então Valeu. fiquem atentos, o rigor e a misericórdia por aí. Você vai achar logo mais. Sim, daqui a 2 semanas já deve estar em todas as livrarias do mundo. Valeu, Lobão. Acabou, gente. É isso aí. Tchau, Paulinha. Tchau. Falou, Ellen. Beijo. Valeu. Professor Tonholi, um Dia abraço. triplex. Falou, Zé. Tchau.